Boa noite. Como disse o Marcos, que é o nosso cameraman oficial do Facebook, hoje é dia 31 de outubro, estamos na UERJ, no Instituto de Letras, para mais uma aula protesto. Somos todos Otelo. E como nós sempre fazemos, eu vou principiar mais este encontro, inicialmente agradecendo a todos que estão aqui e, sobretudo, esclarecendo para a população fluminense qual é o objetivo de uma aula protesto como esta. Evidentemente, não é uma aula tradicional, há aqui alunos do curso, mas há muitas pessoas convidadas, há uma parte expressiva da sociedade que esperamos esteja assistindo ou venha a assistir posteriormente. E o objetivo de uma aula protesto como essa, em meio a uma greve que tem como fundamento algo que é o argumento mais legítimo possível. Nós estamos em 31 de outubro, como eu disse, eu sou professor desta universidade desde 1999 e desde agosto deste ano eu não recebo salário. Eu não recebi, desde agosto de 2017, um centavo sequer de remuneração. Eu não recebi o 13º salário de 2016 e eu e todos os meus colegas e todos os funcionários da universidade não recebemos a antecipação que sempre ocorre de 50% do 13º salário de 2017. Hoje é o dia 31 de outubro, novembro já se anuncia e não há por parte do desgoverno do Estado do Rio de Janeiro nem sequer um calendário de pagamento e muito menos uma justificativa que seja razoável para este atraso. E é um ponto fundamental, e esse talvez seja um dos principais propósitos de uma aula como esta, e a razão mesma para transmiti-la ao vivo e para convidar a sociedade para que participe desta aula protesto, que, reforço, não é uma aula tradicional. A sociedade fluminense não necessariamente sabe que não são todos os funcionários do Estado do Rio de Janeiro que não receberam salário. Nós temos aqui a Carla Royer, que foi aluna de Direito da UERJ, que fez conosco mestrado e doutorado em Literatura, que é uma querida aluna e uma querida amiga da UERJ. Ela trabalha no Tribunal de Justiça e ela acabou de chegar aqui e dizer que ela recebeu o seu salário. Ela está rigorosamente em dia. O Ministério Público está rigorosamente em dia. A Assembleia Legislativa está rigorosamente em dia. O Executivo está rigorosamente em dia. Seria talvez um imperativo ético mínimo que o governador deste Estado e todo o seu secretariado se recusassem a receber salário enquanto houvesse aposentados que desde agosto não recebem um centavo. E muitos deles, por isso, não podem comprar remédios e muitos aposentados são despejados. Seria um protocolo ético elementar que o governador deste Estado se recusasse a receber salário, em lugar de repousar num spa em Penedo, como ele fez há pouco tempo, na grande primeira crise do atraso. A Carla nos disse isso hoje indignada, porque ela sabe que eu estou sem receber salário desde agosto. Os funcionários que não recebem salário no Estado do Rio de Janeiro são os funcionários associados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. São os funcionários das universidades estaduais, são os funcionários professores da FAETEC, do CCERJ e do CEDERJ. Isto é, trata-se de um projeto deliberado de sucateamento como jamais houve na história republicana brasileira de toda a ciência, tecnologia, pesquisa e inovação de um Estado. A razão de uma aula protesto como essa faz parte e é fruto de uma análise política. Nós enfrentamos hoje na UERJ, na sua história de 66 anos, a pior crise da universidade. Não porque não recebemos salários há 4 meses, embora evidentemente este é o fator, o eixo da crise. A verdadeira crise que enfrentamos hoje é porque nós conjugamos o pior dos universos. E é contra o pior dos universos que a nossa criatividade política se impõe. É preciso inventar formas novas de agir politicamente. E por quê? Essa é a reflexão que eu proponho para vocês e para a sociedade fluminense. Nós enfrentamos o mais inepto,
o mais corrupto, o mais ilegítimo governo da história republicana do Estado do Rio de Janeiro. Que é o mais inepto, não pode haver dúvida. Já está mais do que claro que mesmo com a assinatura do propalado acordo de recuperação fiscal, que o governo do Estado é incapaz de elaborar um único plano para aumentar a arrecadação. Não apenas não é capaz de elaborar um único plano para aumentar a arrecadação, como segue na criminosa política de desoneração fiscal. Política esta que levou, entre outras coisas, o Estado do Rio de Janeiro à calamidade na qual se encontra. Nunca tivemos um governo tão inepto quanto este. Se fosse a Prefeitura de Barra do Piraí, também ia falir Barra do Piraí. No governo do Estado, o desastre é calamitoso. É, sem sombra de dúvida, o mais corrupto governo da história republicana do Estado do Rio de Janeiro, cujo líder, grande líder, que hoje nós sabemos, chefe de uma organização criminosa que tomou de assalto os cofres públicos, não apenas, mas sobretudo, do Estado do Rio de Janeiro, já acumula aproximadamente, eu até perdi as contas, eu acho que o Cabral atualmente acumula uns 80 anos de prisão, com as três sentenças apenas. Há outras 6 para serem proferidas. 274 milhões roubados pelo Sérgio Cabral já voltaram ao erário público e esse dinheiro foi utilizado para pagar alguns aposentados. Não há dúvida de que é o mais corrupto de todos e, portanto, o mais ilegítimo. As duas coisas são uma só. Poderia parecer, à primeira vista, que contra um governo desta natureza, uma pressão política tradicional o levará às cordas. Não levará às cordas. Este governo não vai dobrar os joelhos, porque ele já está com a cara no chão. E da cara do chão, para onde eles irão, nós todos sabemos. É para um outro spa. Não tão sofisticado quanto Penedo. Um spa que responde pelo nome de Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3. Tampouco percam os seus fóruns privilegiados, para lá todos irão. Isso é líquido e certo. Isto quer dizer que nós temos o pior dos mundos. Nós enfrentamos o mais inepto, o mais corrupto, o mais ilegítimo governo. Mas exatamente por isto é o único governo da história republicana do Estado do Rio de Janeiro que ousará sujar as mãos como nenhum outro político jamais teria sujado neste Estado. Qualquer político que tivesse feito 10% do que este desgoverno fez com a UERJ não se elegeria nem para vereador, nem para síndico de prédio. Mas eles não estão preocupados com isto, porque a carreira política deles acabou. Não existe mais. É por isto que uma aula protesto como essa pretende ser uma alternativa de ação política. O José Vitor, mostra o José Vitor, por favor, Marcos, porque o José Vitor, que é um brilhante professor do Instituto Federal do Pará, faz doutorado comigo aqui na UERJ, trabalha muito com história oral, por isso que ele filma com bastante excelência. Nós vamos juntos, já começamos hoje a produzir um documentário para que esteja pronto em fins de dezembro, para circulação livre no YouTube, para quem quiser, um documentário que conte a história da universidade, os 66 anos de história da universidade, e que sirva como uma maneira de alcançar a sociedade. A sociedade fluminense não tem ideia concreta do que está acontecendo. A sociedade fluminense crê que todo o funcionalismo público do Rio de Janeiro está atrasado. Não é verdade, é apenas o de ciência e tecnologia. Isto nunca ocorreu na história deste país. Isto é um crime, isso é anticonstitucional. Isso rompe a isonomia do funcionalismo público. Num país decente, isso já teria dado impeachment. Num país decente, o Pezão já estaria na cadeia, independentemente de roubos que tenha feito, apenas por este crime de improbidade administrativa. Nessa circunstância, uma ação política tradicional não tem efeito. Não há como pressionar um governo que está no chão. Não há como pressionar um governo cuja única preocupação é não ir para Bangu 1, 2 ou 3. O que nós precisamos é convocar a sociedade, é mostrar para a sociedade o que de melhor nós temos, que é o nosso capital humano, que é a nossa confiança no futuro, que é a nossa crença no Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa capacidade de transformar vidas. A UERJ é um local que transforma vidas. A UERJ amplia a sensibilidade. A UERJ é o Brasil. A UERJ é o Otelo. A aula protesto, portanto, tem a finalidade de convocar a sociedade e de nos aproximar o mais possível da sociedade. Se a sociedade fluminense souber o que está acontecendo, se a sociedade brasileira tiver os dados concretos, porque
A sociedade não dispõe dos dados que eu estou dizendo agora. Se isso acontecer, talvez nós possamos deter o retrocesso, porque a tarefa da sociedade fluminense virar o jogo. Chegou literalmente a hora da virada, não há mais tempo a perder. Ou nós viramos o jogo agora ou será tarde demais. Para virar este jogo, a sociedade tem que estar do nosso lado. A sociedade só estará do nosso lado se ela tiver informação. A sociedade já está ligando, você está vendo? É uma ligação telefônica da sociedade, esse ente abstrato, materializado no celular da nossa querida Carla Royer. É isso. Ela é a única de nós, é a única que recebe salário em dia. Então o celular dela funciona. O nosso já não consegue nem mais fazer ligação, não é isso? Essa é a parte inicial da aula protesto, que é sempre uma denúncia, porque não se trata de uma aula tradicional. Mas a partir de agora, até às 19h30, nós única e exclusivamente nos dedicaremos a uma leitura intensa e apaixonada de Shakespeare, de Otelo, porque a diferença que nós fazemos na sociedade é esta, é que as pessoas leiam de forma crítica. Esta é a diferença que nós fazemos, é isto que a sociedade tem que saber, a informação política e depois a nossa especificidade, o que faremos agora. Somos todos Otelo, e hoje terminaremos a terceira cena do terceiro ato. Todos têm um texto sobre os olhos, não é verdade? Onde nos encontramos? O drama agora está perfeitamente armado. E se o primeiro ato ocorre em Veneza, e nele é sobretudo uma celebração dupla do amor de Desdémona e Otelo, que tudo vence, é uma celebração de uma personagem feminina, que é das primeiras personagens femininas da história da literatura ocidental, que é pleno sujeito. No primeiro ato, Desdémona é pleno sujeito. Não é verdade, Norma? No primeiro ato, quem conquista é Desdémona. É Desdémona que, como o próprio Otelo diz, dá uma deixa para que Otelo saiba que ela está enamorada do mouro. É Desdémona que no conselho, na reunião do conselho, é Desdémona que impõe a sua vontade, que era acompanhar Otelo a Chipre. Porque pelo desejo do conselho de Veneza, Otelo iria sozinho a Chipre guerrear os turcos. Desdémona ficaria esperando. Desdémona se impõe e força a viagem. É Desdémona quem, apaixonada por Otelo, consegue dissimular diante da presença do pai, sugerindo ao pai que ela, ao ver Otelo, se atemorizava pela diferença que ele representava. Um homem mais velho, muito forte, negro, com uma história de vida totalmente diferente à história de vida de Desdémona. A Desdémona, no primeiro ato, é um personagem absolutamente fascinante, que se perde nas interpretações que apenas são capazes de vê-la como mártir e como vítima, e que paradoxalmente, involuntariamente, retiram da Desdémona o que importa, que é essa personagem de grande personalidade que impõe o seu desejo e sabe impor a sua vontade a todos os homens de Veneza, incluindo Otelo, de um lado. De outro, é uma celebração de Otelo. Otelo como este general insubstituível, homem de guerra, mas, sobretudo, alguém que possui total controle de suas emoções. No primeiro ato, o Otelo é a imagem mesmo perfeita do homem que não se abala em nenhuma circunstância. É o que se espera de um general, que no campo de batalha, nas situações as mais complexas e as mais adversas, precisa tomar decisões imediatas e de preferência corretas. Caso contrário, não seria um general vitorioso. O primeiro ato, portanto, é uma celebração dupla de duas grandes personalidades que não, por acaso, se reúnem, Otelo e Desdémona. O segundo ato, sintomaticamente, toda a ação é transferida para a ilha de Chipre. E ocorre esse primeiro deslocamento excepcional shakespeariano. Veneza, o primeiro ato, Chipre, o segundo ato, e no ato que não há, que seria o quinto que não se escreve, porque Otelo executa Desdémona, onde seria o quinto ato que não há, Carla? Mauritânia, ou seja, o quinto ato há.
é quando vai acabar a peça. Mas o quinto ato, que, por exemplo, nós poderíamos escrever com seus alunos na faculdade de teatro, vocês poderiam imaginar o quinto ato? Otelo e Desdémona seriam deslocados para a Mauritânia, do centro do mundo ao centro da periferia, passando por Chipre, nessa posição anfíbia, periferia em relação a Veneza, centro em relação à Mauritânia. O drama começa na proposta que fazemos, isto é, considerar que Otelo é a tragédia do ciúme, involuntariamente reproduz o preconceito que a peça denuncia. Considerar que Otelo é um mouro, portanto africano, vale dizer negro, isto é, de sangue quente, o bruto abraço do mouro lascivo, como diz a peça, para caracterizá-lo. Ou como diz o Doge, o grande senhor de Veneza, para Brabantio. Vocês lembram do que ele diz depois que o Otelo conta a maneira pela qual ele e Desdémona se apaixonaram, que foi pura literatura, um escutar a história do outro por ela encantar-se e sentir empatia pela dor do outro, e o outro apaixonar-se porque Desdémona por ele sentiu empatia, que é uma declaração de amor lindíssima à literatura, como nós vimos. O que diz o Duque para o Brabantio? O que diz Pablo, o Duque para Brabantio? Lembra da frase forte? Eu vejo mais beleza que negrura nele. More beauty than blackness. No Otelo. Esse é o drama que se arma. Considerar então que Otelo torna-se irracível, dominado por um temperamento que não controla, quase, por assim dizer, animalesco na sua reação, uma fera ferida, se desejar, e assim age por impulso, é uma leitura comum, é dominante nos palcos, é dominante nas adaptações cinematográficas, quando na verdade tudo que nos interessaria é outro Otelo. É o Otelo, dono da sua razão, senhor dos seus sentimentos, mestre das suas paixões. Este é o Otelo que nós estamos lendo. O que implicaria algo fascinante, que é uma encenação totalmente distinta. Esta proposta, em nenhuma circunstância, nega que a partir de um certo momento, que é onde nós estamos agora, quando o Otelo realmente crê em Iago e supõe ter sido traído, que a balança pende. É claro que sim. E seria tão ingênuo quanto apenas ver no Otelo este bruto abraço do mouro lascivo. Tão ingênuo quanto isso seria negar a dimensão do ciúme. Mas o ciúme em Otelo é toda a nossa hipótese. Ele não é causa. O que ele é, Marcelene? No Otelo, na nossa leitura, o ciúme não é causa, ele está presente, mas ele não é causa. O que ele é? Bom, eu percebo que, na verdade, o tema mais não é o ciúme de Otelo, sim do Iago, né? Isso. E que Otelo, na verdade, está mais tratado a questão da serventia. É isso. Mesmo a questão em tempos de paz, ele não tem mais serventia. É isso mesmo, ele perde função. Ele perde função. É por isso que é possível dizer, é possível reler a peça, tanto na situação da UERJ, mas na situação do mundo globalizado. Pois, o que é o mundo em que vivemos hoje? Com Macron, Trump, etc., senão um mundo em que progressivamente todos nós perdemos cada vez mais as nossas funções. Mas o que será um mundo da automação, senão um mundo em que todos nós seremos Otelo? Com a desvantagem básica de que não lemos Shakespeare. Temos menos armas. É claro que neste caso, o ciúme em Otelo não é causa, é efeito. Mas se for assim, é efeito de quê? Da progressiva perda de função. Se isso fizer algum sentido, então nós temos diante dos olhos uma nova peça. Literalmente nós temos uma nova peça. E seria rigorosamente fascinante imaginar a tarefa de colocar
esta nova peça no palco. Dizer assim é um pouco pretensioso, sem dúvida, mas sem pretensão o que fazer, na verdade. Isto é, de fato, é um novo Otelo. E esse Otelo é imensamente próximo de nós. Hoje, comunidade da UERJ, porque tudo que o desgoverno do PMDB deseja é que nós percamos totalmente toda e qualquer função. Mas no mundo globalizado, o número de Otelos cresce de forma assustadora. Pensa na Grécia. Os funcionários públicos na Grécia ficaram um ano sem receber salário. Impuseram à Grécia, 3, 4 anos atrás, logo depois das Olimpíadas, impuseram à Grécia um regime draconiano de austeridade fiscal que praticamente paralisou o país. 2, 3 anos depois, o FMI lança um documento reconhecendo que o receituário era absurdo. São todos Otelo, por assim dizer. Se essa leitura faz algum sentido, precisamos então recuperar com força a cena que virá agora. Alguma dúvida? Posso seguir? Uma brevíssima anamnese do que nós fizemos até agora. Então vamos lá, eu vou ler o Otelo. Norma, você pode ler Desdémona? Quem pode ler Emília? Marcelene? Quem pode ler Iago? Aqui acho que a sua tradução é diferente. Quem pode ler Iago? Pablo? Então vamos. Então, a cena que acabamos de ver, o Iago, de maneira bastante ardilosa, repete a palavra jealousy, ciúme, inúmeras vezes. Literalmente para inocular no Otelo o vírus que o corrói. E eu vou retomar de onde eu terminei a aula passada. E seguimos. Então dirá o Otelo. Sai o Iago. E sempre lembrar que nós precisamos ler o texto. Leandro, você está com texto, não? Então senta, por favor, aqui com a Norma. Senta aqui com a Norma, por favor, olha. Que é bem importante ter o texto nos olhos para você poder acompanhar bem, se você não se importar. Sempre ler o texto tendo em mente o palco, recordando que nós discutimos da característica do palco elisabetano. Então, o Otelo. Sai o Iago de cena, o Otelo agora está sozinho em cena. E recordem-se da característica que eu propus do teatro shakespeariano, a intratextualidade. O texto sempre remete a si próprio e o texto rememora situações que já ocorreram. Nesta peça, por 2 vezes, um personagem esteve sozinho no palco. Que personagem foi esse? Quando, Michele? Na última cena do primeiro ato, o monólogo que conclui o primeiro ato, e no monólogo que conclui a primeira cena do segundo ato. O Otelo sozinho no palco agora espelha o Iago, que já esteve 2 vezes sozinho no palco. Então diz o Otelo, esse homem é muito honesto e conhece a essência das coisas humanas com acurada instrução. Se ela no caso é a Desdémona, tá bom? Se ela for mesmo uma águia sem doma, embora suas tiras sejam os fios do meu coração, num assobio a expulso, jogo a vento abaixo, para rapinar na sorte. Ele está apenas repetindo o que ele disse na resposta para o Iago. Quando o Iago insistiu, ciúme, 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 ele disse, basta. Por acaso você acredita que eu sou homem de me deixar levar por ciúmes e inquirir sobre a mudança de lua? Se houver motivo para suspeita, resolvido o problema está. Ou seja, total controle da situação, ele é um general, ele é um militar. Se existe motivo de suspeita, ele perderá o tempo em elucubrações a lá Dom Casmurro, Bento Santiago, fui traído. Se motivos há para suspeita, resolvido o problema está. Ou seja, a relação acabou. É isso que ele está dizendo. Ele está repetindo. Foi metaforicamente é o que ele repetiu. Se a Desdémona é uma pomba que voa livre, deixai-a voar para onde ela quiser, para rapinar a sua sorte, ou seja, longe de mim. É só isso que ele está dizendo. A sequência agora é uma sequência absolutamente notável. Eu concluí a nossa última aula protesto com ela, e a ela agora eu retorno. Porque agora
O Otelo, na verdade, e aqui, é claro, é preciso ser um ator, não é nosso caso, mas é preciso compreender que uma das forças extraordinárias da linguagem shakespeariana é a capacidade de criar nuance na mesma frase. Então, na fase inicial, é como se ele estivesse pensando em voz alta. Ele diz assim, olha, tudo bom, Valéria? Ele diz, esse homem é muito honesto e conhece a essência das coisas humanas com acurada instrução. Ele está falando do Iago. E ele tem toda a razão. O Iago não é aquele manipulador maquiavélico que nós sempre pensamos. Não, não, não. O Iago é um psicólogo avant la lettre. O Iago manipula não porque ele faz as pessoas fazerem aquilo que ele deseja, mas porque ele faz com que as pessoas façam aquilo que elas desejam. O Iago potencializa o desejo das pessoas. Por isso ele tem toda a razão. Tem toda a razão. Agora o tom do Otelo muda. E aqui seria necessário um ator para isso. Vê se você como homem de teatro, vê se faz sentido o que eu estou propondo para você. A primeira frase é uma pura afirmação. O Iago saiu. Esse homem é muito honesto e conhece a essência das coisas humanas com acurada instrução. Agora ele está pensando com ele mesmo. E vai ter uma quebra fundamental, que é extraordinária do ponto de vista da linguagem. Estão me acompanhando, não estão? Se ela for mesmo uma águia sem doma, embora suas tiras sejam os fios do meu coração, não assobio as pulsos, jogo a vento abaixo para rapinar na sorte. Agora tem outro tom. E vocês percebem que, então, o texto shakespeariano é literalmente uma montanha russa. É notável. Agora vem a parte mais melancólica. Agora aqui o Otelo chega no seu pior ponto, do qual dificilmente ele se recupera. Porque quando ele diz happily for I'm black, em inglês é happily for I'm black, aqui ele se entregou. Ele está tentando, é como se ele se faz uma pergunta que não está feita. Quando eu digo para você, no nada, tiros que o senhor não viu, são briga de homem não, Deus esteja. De onde é isso? Grande Sertão Veredas. Mas Grande Sertão Veredas começa com uma resposta a uma pergunta que não está formulada, não é isso? Qual é a pergunta? O que é isso? O que é isso? É um senhor, somos nós, professores da cidade, bobões, que vão lá para o interior do sertão e escutam um tiro. O que é isso? Não, nada. Tiros que o senhor ouviu são briga de homem não, Deus esteja. Quando ele fala happily for I'm black, ele se fez uma pergunta. Qual é a pergunta que ele se fez? Por que a Desdêmona deixou de me amar? E a resposta do Otelo é dilacerante, não é? Aí o tom tem que mudar, agora o tom baixa. Ele diz, talvez por eu ser negro, por não ter os doces encantos da conversa que os cortesãos possuem, ou por ter já descido o vale da idade, mesmo assim nem é tanto. Ele tem 40 e tantos anos. Ela partiu, me ofendeu, e agora o consolo vai ser odiá-la. E agora o tom muda. É notável, não é? O tom muda, agora o tom sobe. Praga do casamento, dizer que essas ternas criaturas são nossas, mas não seus desejos. 1000 vezes ser um sapo, viver do miasma de um fétido calabouço, a reservar um canto para o amor, que será usado pelo alheio. Essa é a praga dos grandes, que menos privilégios têm do que os comuns. É um fado inescapável como a morte, flagelo de 2 galhos que nos metem desde o nascimento. E nós sabemos muito bem que galhos são esses, não é verdade? Porque são os mesmos galhos que atormentam o nosso querido Iago. O Iago está convencido que o Otelo, como ele diz, oficiou os meus encargos à noite. Ou que ele trepou na minha cela, como diz o Iago em relação ao Otelo. Ou que o Miguel Castro também usou o meu gorro noturno. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, se vocês estiverem de acordo, e sempre recordando a minha hipótese, vocês podem... evidentemente eu não estou afirmando que eu estou certo. É compreender de fato essa montanha russa da linguagem shakespeariana. Tem que ser um tremendo ator, na verdade, não é fácil. Quando o Otelo realmente fraqueja, quando ele cai,
ele internaliza tudo que dele se disse. Happily for I'm black. Ora, quando no primeiro ato eles precisam caracterizar o Otelo de maneira despectiva, quem é o Otelo? The one with thick lips. Na tradução, beiçudo, lábios grossos. Quando eles têm que caracterizar o Otelo compondo a besta de duas costas com Desdémona, ele é um carneiro preto velho cobrindo vossa ovelha branca. Um pouco depois, o Otelo é o cavalo da barbárie, puro reprodutor. E ele tem um abraço bruto de um moro lascivo. Ele tem more beauty than blackness. Mas quando o Otelo já perde a função, como é que o Iago se refere ao Otelo? The Black Othello. Acabou. Ele não é mais um valente guerreiro, ele não é constante, ele não é equilibrado. Ele agora é apenas The Black Othello. Ele está a um passo de voltar a ser aquilo que ele tinha deixado de ser pelos seus méritos militares. Como diz o Iago para o Brabâncio, a willing stranger of here and everywhere. Um pária. Alguém que não é de todo em lugar algum, nunca. Otelo. E ele internaliza tudo isto. Porque ele diz, ele vai dizer em inglês, I am declined into the vale of years. Que é por ter já descido o vale da idade. É o carneiro preto velho. Ele dirá, happily for I'm black. Talvez por eu ser negro. Thick lips, cavalo da barbárie. Não ter os doces encantos da conversa. Ele mesmo diz no conselho, eu não tenho the soft phrase of peace, a palavra suave de tempos de paz. E quando o Iago no primeiro ato se refere ao Otelo, aquele homem de epítetos bombásticos da guerra. O Otelo realiza o gesto que ainda hoje, a maior parte dos brasileiros realiza. É que nós internalizamos a descrição despectiva que de nós, a parte considerável da elite econômica, política e intelectual faz do Brasil, não é isto? E nós incorporamos, nós internalizamos. É isto que o Otelo realiza neste momento. Aqui é um primeiro momento de fraqueza, da qual dificilmente ele retorna, mas ele retornará, nós vamos ver. Mas é extraordinário o texto, não é? É absolutamente excepcional como texto. Essa gangorra, essa montanha-russa, essa luta dele consigo mesmo. Mas, mesmo aqui, pela primeira vez, o Otelo está literalmente no chão. Por acaso, ele diz que vai matá-la? Por acaso ele insinua a execução? Por acaso existe alguma evidência de uma perda absoluta de controle? Essa cena, na maior parte das vezes, quando nós a vemos no palco ou nas adaptações, existe um a mais de interpretação, um certo excesso. Eu diria que aqui este homem está obviamente muito abalado, mas ele está longe de perder o controle. Vocês concordariam com isso? Ou é uma interpretação exagerada? Essa interpretação é fundamental, porque quando nós chegarmos na cena crucial, quando o Otelo executa Desdémona, a primeira pergunta que ele faz para Desdémona diz, senhora, já rezou hoje à noite? Ela olha para ele e diz, como assim? Eu não quero matar a vossa alma. Ora, agora, isso, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou dizer agora, senão vou ser mal interpretado, vou ser, nossa senhora. Ele está totalmente convencido de que ele foi traído. Ele está convencido de que ele tem as provas. Ele está convencido de que Desdémona, assim como traiu o pai, o traiu. E que então a tarefa dele, dentro de um código militar, é a execução. Não estou justificando, me entendam. Quando ele entra no quarto e pergunta a Desdémona, a senhora já rezou hoje à noite? É um homem que está sob controle ou é um homem descontrolado? Quando ela diz não, e ele diz, então, por favor, faça-o rapidamente, porque não quero matar vossa alma. Acompanha o meu raciocínio? Diz o nome. Amanda, está me acompanhando? Por favor, porque eu vi o seu rosto levemente contrafeito. É importante que você me entenda.
Eu não estou dizendo em nenhuma circunstância que eu estou aqui, ele me acompanhou. O que eu estou dizendo é que a interpretação usual do Otelo, que nesta hora já entra no quarto como um verdadeiro bólide, absolutamente descontrolado. A senhora já rezou hoje à noite? Não faz sentido essa interpretação. Porque se ele já está descontrolado, ele vai lá se preocupar com a alma da Desdémona. Entende qual é o meu ponto? Eu estou dizendo é que haveria uma encenação muito mais tensa, muito mais intensa, muito mais interessante se houvesse sempre um borderline entre sob controle, perde controle, sob controle, perde controle, e não um Otelo que desde sempre é um animal. Percebe o que eu estou dizendo? É isso que eu estou dizendo, apenas isto. Se isso fizer algum sentido para vocês, nós vamos ver no texto. E se por acaso vocês me convencerem que não faz sentido, eu abro mão do argumento. Isso, nós descobrimos um Otelo diferente. Bom, agora, nesse perfeito timing shakespeariano, entram quem? Desdémona? Emília. Então, entram Desdémona e Emília. Agora, vocês lembram do que eu discuti com vocês, que é muito importante. O palco elisabetano era grande, o palco elisabetano. Não tinha nada a ver com o palco italiano, aquele palco retangular, com os limites muito claros de espaço. O palco elisabetano era como se fosse uma meia ferradura, com uma cunha que os atores podiam dar 2, 3 passos e ficarem de cara para os espectadores. Então vocês têm que imaginar que aqui está o Otelo falando, essa fala, enquanto antes dele terminar a fala, Desdémona e Emília começam a vir. Quando ele termina, o flagelo de 2 galhos que nos metem desde o nascimento. Agora, Desdémona e Emília estão na frente dele. Não, estão quase chegando. E agora vejam que ele parece voltar atrás, isso é muito importante. O que eu estou tentando recuperar são essas nuances dos personagens. As encenações shakespearianas não mantêm essa complexificação crescente dos personagens. Então ali vem ela. Se ela é falsa, então os céus estão zombando de si mesmos. Não posso acreditar. Então, querido Otelo, seu jantar e também os ideais generosos da servidão estão à sua espera. Tenho essa culpa. Que é isso? Tua voz está boca, não estás bem? Eu estou com essa dor na testa aqui, que é uma dor muito peculiar, na verdade, uma dor muito singular. Oh, céus, são essas noites de vigília, não passa. Vou fazer uma bandagem aqui, ficarás melhor em 1 hora. Então você pegou o lenço, que é o famoso lenço, para fazer uma... O teu lenço é pequeno demais. Ela deixa cair o lenço, suspense, né? Deixa assim, vamos entrar, eu acompanho. Fico triste de saber que não estás bem. E as coisas mais ou menos voltaram a uma situação. Saem Otelo e Desdémona. Por que eles terem encontrado esse lenço? Foi o primeiro mimo que o Moro lhe deu. E o genioso marido me pediu 100 vezes que eu furtasse. Mas ela estima tanto esse brinde, pois ele me pediu que jamais apagasse. Que o carrega junto a si todo momento, para beijar, conversar. Eu vou mandar copiá-lo. E o entregarei a água. O que fará com ele, só os céus é que sabem. Eu não sei. Fora agradar suas fantasias, nada sei. Isso é muito importante, essa passagem, é muito importante. Geralmente ela é tratada com descuido. Ora, se o Iago é assim, um senhor tão completo da manipulação dos outros, como é que ele depende de algo tão casual? O fato do lenço ter caído é o que permitirá ao Iago costurar a trama. Mas o fato do lenço ter caído e de Emília tê-lo pego, em nada pode ter sido programado pelo Iago. É porque o Iago, além de ser o verdadeiro ciumento da peça, nas passagens que nós lemos, o grande segredo do Iago, isso também seria muito interessante conseguir trazer isso para o palco. O grande segredo do Iago é que o Iago furta Otelo daquilo que lhe define. Se você é um general insubstituível, um militar incomparável, você tem uma característica básica: capacidade de ação imediata. Estariam de acordo com isso? É difícil imaginar, sobretudo nesta época, em que as batalhas são corpo a corpo.
É difícil imaginar um general insubstituível, um militar com o renome do Otelo, se não é alguém capaz de tomar decisões imediatas em situações muito adversas. De acordo com isso? Ou seja, o tempo da guerra é sobretudo uma guerra sobre o próprio tempo. Na guerra, pode ser melhor agir equivocadamente do que não agir. Então, o tempo da guerra é sempre uma guerra sobre o domínio do próprio tempo. E a diferença básica do tempo da guerra para o tempo da paz é que o tempo da paz é um tempo dilatado, expandido, onde a hesitação, a ponderação e a reflexão se impõem. A partir do segundo ato, tempos de paz, porque as guerras acabaram. E, no entanto, há um personagem que o tempo todo age sob o signo da agoridade, do imediato. Quem é esse personagem? Iago. Iago furta a Otelo o domínio próprio do general, o tempo. Mais do que o espaço, o que domina o militar é o tempo. Mais do que o espaço. O domínio do espaço é resultado da virtude no manejo do tempo. Em tempos de paz, Iago age como se estivesse em guerra. Por isso eu chamei a atenção para vocês no plano da linguagem, que muitas vezes o vocabulário do Iago é o vocabulário do imediato. Vocês lembram? Now, even now, very now, it is done, it is time. Que é um pouco o vocabulário do Iago. Então, isso é uma circunstância bem importante. O lenço, que é aquilo que permite costurar a intriga, não é fruto de uma ação do Iago, é o acaso. Haverá uma outra cena que nós veremos, quando o Iago, para urdir o tempero final da sua intriga, faz com que Otelo escute Miguel Cássio falar de uma amante, que é uma prostituta, Bianca, como se fosse Desdémona. Do nada, quem aparece em cena? Bianca. O Iago está morto. Porque o Otelo disse que se não tiver a prova concreta, ele morrerá como um cão. Então, mas o espectador sabe que o Miguel Cássio está falando de Bianca e não de Desdémona. Quando tudo parece que converge para a trama do Iago, quem aparece no palco, espevitada, gritando? Bianca. O Iago fica pálido. Mas a Bianca, de imediato, puxa da bolsa o quê? O lenço. E tudo se confirma. Acaso, mais uma vez. O Iago navega entre o tempo, a previsão e o acaso. Retirar do Iago o acaso é retirar da peça a sua complexidade. E a peça deixa de ser Shakespeare para ser o conto no qual Shakespeare se baseou. O conto do Guiraldo de Timpio, que nós começamos as nossas aulas de protesto lendo. Posso seguir? Está claro? Michele, quer falar alguma coisa? Pablo? Marcelene, discorde do que eu disse. Expõe o seu desacordo de maneira clara. Isso é uma maldade, é quase com o Iago, né? Agora você de imediato. Foi um caso assim, porque ele já tinha pedido. Ótimo. A esposa estava conseguindo, então não foi muito ao caso. Ótima observação. Sobre isso eu estava refletindo também. Ótima observação, Marcelene. Acho que é proposital. Não, ótima observação, Marcelene. Muito bom. Estou de acordo com você, eu preciso refinar meu argumento. Então, vamos refinar juntos. O acaso é que nesta situação específica, quando Otelo exigiu prova concreta, que o lenço tenha caído. A situação é um acaso, mas a busca do lenço é proposital. Está vendo? Ela me corrigiu, muito bom. Você tem toda a razão, Marcelo, é isso. As duas coisas estão presentes. Você foi mais shakespeariana do que eu. Eu fui um tanto Guiraldo de Timpio com acaso. Então, mas você concordaria que a situação específica na qual o lenço vem à mão do Iago é acaso, mas o lenço em si não é. Muito bom, de acordo. O Iago, na acepção própria do termo de toda pessoa que domina o tempo. Já dizia Maquiavel no Príncipe, né? Qual é a melhor maneira de enganar os outros? É falar rapidamente sem parar. Porque não dá tempo de pensar nisso. Você fala sem parar, sem parar. Os nossos políticos, né? Porque a regra básica dos nossos políticos é não parar de falar, né? Qualquer coisa eles vão falando. O importante é. O teu lenço é pequeno demais. E ela propositadamente deixa cair esse lenço. A Desdémona? Para contradizer o que ele diz. Nossa, uau!
Isso aí já foi, agora é uma terceira peça. A rebeldia da Desdémona. É pequeno demais? Vum! Mas é uma possibilidade. O que eu fiquei pensando é que, como estrategista, o Iago ele poderia ter pedido à mulher que conseguisse algo que representasse o amor do Otelo pela Desdémona. Então, isso sim. No caso foi o lenço, mas ele poderia, se ela tivesse dado um brinco, alguma coisa que pudesse ser perdido em algum lugar. Exatamente. E a deixasse numa situação perigosa. Claro. Então, mas quando o lenço é uma aliança nesse sentido. É o passo anterior do Iago. Não, mas quem deixa cair o lenço é a Desdémona mesmo. Mas é o Otelo que fala, teu lenço. Isso, exatamente. Para mim, uma das grandes questões que ainda não entendi é a personagem da Desdémona. Eu não vejo clareza no texto, porque ela tem, em vários momentos, uma ambiguidade em relação ao domínio, que às vezes eu acho que ela deveria saber que ela e o Otelo quem tem o maior. Quem tem o quê? Olha, eu diria que por questões anatômicas o Otelo deve ser a comparação com o Otelo deve ser muito humilhante para muitas pessoas. Não, mas a gente está dizendo, não, é uma ótima observação. Isso é muito boa, Norma, é uma observação muito boa. A Desdémona tem aproximadamente, digamos, 15 anos. Ela é a joia da coroa. O Brabâncio é descrito na peça como sendo o mais importante senador. Um dos homens, se não o mais rico de Veneza. Ela evidentemente foi educada, é filha única. A peça nos diz, ela evidentemente foi educada para casar com um príncipe, para ser a grande dama de Veneza, a grande senhora do salão. Ela tem toda a educação a mais esmerada possível. Ela nunca foi contrariada. Ao mesmo tempo, ela tem grande personalidade, mas há momentos na peça em que fica um pouco, é quase caricato a insistência com a qual ela deseja que todas as suas vontades sejam cumpridas na hora, não é verdade? Então há realmente essa ambiguidade, não, você tem toda a razão, há mesmo essa ambiguidade. É uma personagem fascinante, eu acho um pouquinho maltratada, porque tornar a Desdémona uma vítima é não levar em consideração de que no primeiro ato há dois protagonistas, ela e Otelo. Agora, realmente, quem dá as cartas no primeiro ato é Desdémona. Eu acho que ela sempre viajou o Otelo. Quando ela ouvia essa história dele, ela queria estar junto, por isso que ela insistia junto com ele no barco. Quando era para ser uma batalha, né? Isso. Invejar, eu entendo o que você está dizendo. Isso, eu não sei se eu iria tão longe, mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Na terceira cena do primeiro ato, nesta edição, página 155, e você se recorda que a nossa forma de ler é sempre essa. A discussão sempre recai no texto. Aqui ninguém tem a última palavra, só o texto. Quando ela ela insiste com o Duque para acompanhar o Otelo, ela diz algo que é muito complexo e que pode dar origem a uma interpretação bastante difícil. Ela diz: vi na mente de Otelo o seu próprio semblante, e às suas horas e aos seus dotes valorosos consagrei minha alma e também meu destino. E tanto, senhores, que se eu for deixado aqui, lerda, traça da paz, e ele for para a guerra, sou privada dos ritos pelos quais o amo. Ou seja, é uma frase dificilíssima, porque, e o Shakespeare sabe das coisas, ele não era bobo, né? Ora, se ela ficar distante do Otelo, ele num campo de batalha, ela será privada dos ritos pelos quais o ama, as aventuras, a valentia. Mas ao chegar em Chipre, o que ocorre? Não tem mais guerra. A frase é muito difícil, tem consequências tremendas. Qual será a relação de Desdémona com Otelo em tempos de paz? Em tempos de paz ele é um burocrata, ele é um governador de Chipre. A importantíssima segunda cena do terceiro ato, que nós destacamos bem, vocês lembram? Que é uma cena em que nada acontece, mas se eu fosse diretor de cena eu faria aquela cena interminável, que é para mostrar precisamente que o Otelo vai perdendo função. É uma cena em que ela apenas tem uma carta para mandar para Veneza. A cena, nós lemos aqui a cena e contamos, são 45 segundos de cena. Qual é a função da cena? Minha interpretação,
o diretor deveria colocá-lo em 2 minutos no palco. O Otelo fala, leva essa carta para Veneza. O Iago leva. Aí ele se vira para os fidalgos. Agora vamos vistoriar as nossas defesas. Que cena é essa? Há encenações que suprimem esta cena. Esta cena é a demonstração concreta de que os ritos pelos quais Desdémona o amou já não estão lá. Esses ritos foram perdidos, porque agora os tempos são de paz. Sigamos. Entra o querido Iago. Ah, não, desculpe. Não, é isso mesmo, né? É, isso mesmo. Iago, entra o Iago. Entra o Iago. Quem é o Iago? Pablo, vamos lá. Página 201. Não fique irritado. Tenho algo para você. Algo para mim? Algo que é. Como assim? Ter uma esposa do lado. Ah, é isso? Então, o que me daria agora em troca daquele lenço? Lenço? Qual lenço? Ora, qual lenço? O lenço. Aquele que o Moro deu a Desdémona. Que me pediste tantas vezes para roubar. Não roubaste dela? Não. Ela o deixou cair no chão do descuido. E estando aqui, eu aproveitei e empanhei. Olha, aqui está. Moça perfeita. Dá esse aqui. O que vai fazer com ele, já que insistiu tanto que eu o roubasse? O que é que você tem com isso? Se não for com um propósito que tem importância, me derruba. A coitada vai enlouquecer com o reforma dele. Não se meta nisso. Eu sei bem onde vou usá-lo. Vá, me deixe. Vou jogar o lenço com a fuzeta. Sai, Emília. E agora o Iago sozinho no palco espelha Otelo mais uma vez. Há um espelhamento inesperado na peça, muito profundo, mas nem sempre observado, entre Iago e Otelo. Iago é o ciumento que deseja inocular no Otelo o ciúme. O Otelo é o homem que não tem ciúme, que se torna ciumento pela inoculação de Iago. Há um espelhamento muito curioso entre ambos. Pode seguir, vai lá, Iago, capricho. Vou jogar o lenço com a fuzeta de caça. E deixar que ele veja. Essas coisas varandas para o ciumento são símbolos não poderosos. Rotação de espírito. Isso aqui é o morro já se transforma no meu veneno. Imagens insidiosas são como a pessoa que no início não inspira a maior repulsa, mas basta o sangue de saia com um toque de atos e a linha de enxofre que se incendeia. Entra Otelo. Agora é bem importante essa entrada do Otelo para a nossa leitura, bem importante mesmo. Recordem-se que quando Desdémona entra no palco, ele quase que volta atrás, não é verdade? Ele fala, mas é uma mulher tão bela, com tantas virtudes, se me enganar, então o céu se engana a si mesmo. E quando eles saem do palco, eles não estão entre beijos e suspiros, mas também não estão entre tapas e beijos, não é verdade? Quando eles saem daquela cena, o Otelo volta. Agora olha o Otelo que volta. Ele volta com sangue nos olhos, faca nos dentes, atrás do Iago, porque o Iago inoculou o vírus. Se ele inoculou o vírus, que ele seja então o médico responsável pela cura. Então entra Otelo. E eu não disse? Já voltou. Nem a papoula, nem a mandrágora, nem todas as poções soníferas do mundo hão de te reconduzir aquele suave sono que ainda ontem tiveste. Ah, não, peraí. Não! Iago, vai lá, Pablo, eu roubei você. Eu não disse? Já voltou. Nem a papoula, nem a mandrágora, nem todas as poções soníferas do mundo hão de te reconduzir aquele suave sono que ainda ontem tiveste. Isso. Mandrágora era, desde a antiguidade e na Idade Média, isso é bem importante, era considerada uma planta medicinal fundamental para a melancolia. Quer dizer, ele atribui ao Otelo agora um estado permanente de melancolia pela dúvida. Falsa comigo? Ora, vamos, chega agora, gente. Vai, sai, tu me prendeste numa estaca, eu juro que é bem melhor ser ofendido do que saber sequer um pouco. Senhor, como assim? Agora aqui é como se fosse puro Nelson Rodrigues, não é? É extraordinário o que ele diz agora, né? Porque o problema não é ser traído, o problema é saber. Se quer me trair, traia-me, mas não me conte, não deixe indícios, permita-me uma felicidade ingênua, não é?
do que essa ciência dolorosa. Então, nada eu sabia de suas horas de lascívia. Não via, não pensava, e assim não me doía. Dormia bem, comia, era livre e feliz. Nos lábios dela não via os beijos de Cássio. Aquele que é roubado e não percebe o roubo, se ficar sem saber, não houve nenhum roubo. Isso, Nelson Rodrigues poderia escrever essa frase, não poderia? É genial, não é? Quer dizer, o problema do roubo não é o fato de você ter sido roubado, é só você não se dar conta do roubo, está tudo resolvido. Iago. Fico muito triste de ouvir isso. Se não soubesse nada, mesmo que a tropa, peões, todos provassem do seu lindo corpo, eu estaria feliz. Agora, adeus para sempre, adeus alma tranquila, adeus contentamento, adeus tropas, penachos, adeus violenta guerra, que a ambição transforma em virtude. Oh, adeus relinchante corcel e estridente trombeta, flamejante tambor e estrepitosos pífaros, adeus régio pendão e toda a qualidade, orgulho, pompa e ritos da gloriosa guerra. E vós, engenhos mortais, cujas goelas ásperas imitam o atroz clamor de Jove eternal, adeus. A profissão de Otelo não é mais. Extraordinário. Ele vai deslizando de um assunto para o outro, mas os dois... Ele está se desmontando. Totalmente. E é bem importante, porque é bem importante para a interpretação que eu estou propondo, porque como eu frisei mais de uma vez, em nenhum momento nós fazemos aqui interpretação psicológica de personagem. Interpretação psicanalítica de nós mesmos já é difícil, vamos deixar a psique dos personagens em paz, que é o melhor que a gente faz. Mas vamos ler o texto intensamente. É ele que diz, e ele fala dele em terceira pessoa, que é a cisão mais absoluta que pode haver. Tirando Pelé e Maradona, você falar de você mesmo em terceira pessoa não é recomendável, não é verdade? Se o Máximo nos disser, não, eu Máximo acho, é o máximo da vaidade, não é isso? Mas aqui quando o Otelo fala em terceira pessoa, ele já se vê fora de si mesmo, mas ele se vê fora de si mesmo porque ele já está neste lugar, que é lugar algum. Othello's occupation is gone. A profissão de Otelo não é mais. Porque agora, se ele não soubesse do que ele sabe, ele poderia governar exércitos, dominar homens, vencer batalhas, expor-se aos perigos os mais temerários. Mas agora que ele quer saber que de fato foi traído, toda a sua confiança se perde. Como é que ele pode voltar a ser o general que ele um dia foi? Se naquela frase anterior, happily for I'm black, ele internaliza o que dele se dizia, mas ninguém nunca contestou a capacidade dele como militar. Agora ele se contesta naquilo que o define, mas ele se contesta naquilo que o define e que fez Desdémona por ele se apaixonar, os ritos pelos quais o amo, os ritos de guerra. Farewell, Othello's occupation is gone. Adeus. A profissão de Otelo não é mais. É doloroso, não é? Como linguagem, é realmente... É por isso que eu sou absolutamente apaixonado, alucinado pelo texto shakespeariano. Durante muito tempo havia o desejo, medieval, mas não apenas, de invenção do moto contínuo. Este mecanismo que, uma vez acionado, seria a própria imagem do infinito. Não pararia jamais. O que é um grande equívoco, na verdade. Imaginar que você vai criar tal mecanismo, porque esse mecanismo já existe. O modo contínuo é o texto shakespeariano. Uma vez que ele é acionado, ele sozinho caminha. É por isso que sempre vale a pena assistir uma encenação shakespeariana, mesmo quando os atores são péssimos. Basta eles dizerem no texto. Já é alguma coisa, né? O que não pode é querer inovar o texto, aí realmente fica difícil. Mas vocês percebem o que eu estou dizendo? Está claro o que eu estou dizendo? Quer dizer, o texto se comenta, o texto ele se refere a si mesmo. O texto, ele anuncia o próprio texto. Uma vez que o texto principia, ele é uma máquina imparável, com total domínio do tempo teatral. Valério? Então senta aqui com o Marcelo e com a Carla. Bom.
Yeah. Não mudar da guerra Isso. para o Otelo Isso. no momento, faz com que ele seja, de certa forma, seduzido a dar extensão desse não lugar do espaço público do espaço privado. Então, a própria vida privada. Muito bom. Essa é uma guerra passiva, porque ele sabe de antemão que não vai haver uma reação. É muito interessante a ideia, Valéria. Pela própria impotência. Né? Claro. Muito interessante a ideia. E dá essa impressão. A colega falou a respeito da inveja, né? Não sei se propriamente o Otelo entendeu invejoso, mas sim a árvore. Não, mas então. Claro. Otelo chega a esse estado de desespero, tanto no espaço público como no espaço privado. Tá muito interessante essa ideia. Eu não tinha pensado nisso, Valéria. Deixa eu ver se eu entendo o que você está propondo. Eu acho bem interessante a ideia. Quer dizer, a guerra que o Otelo domina é uma guerra, por assim dizer, de pura exterioridade. É uma guerra de corpos no campo de batalha. É o corpo a corpo. Literalmente, mesmo em termos filosóficos, é a guerra da extensão. É o corpo. O que define o corpo é a extensão. O que define o espaço é a extensão. O que define o tempo é a interioridade. Então, a guerra para a qual o Iago convida Otelo, sem que Otelo se dê disto conta necessariamente, não é mais a guerra do espaço, é a guerra do tempo. Não é mais a guerra do corpo a corpo, é a guerra do Otelo consigo mesmo. Happily for I'm black. Farewell. Othello's occupation is gone. Quer dizer, é uma guerra interior que ele passa a travar e não mais a guerra do campo de batalha. Essa é a intuição? Muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Muito interessante. É isso. É instantâneo. É claro. É isso. A razão e a emoção do Otelo faz com que ele transfira para esse espaço privado. Claro. Entrar no domínio. E o mais privado de todos, que é a consciência. Muito interessante. O que vocês acharam? Interessantíssima ideia, né? Muito interessante ideia, Valério. Estava pensando que a questão do Otelo em termos de paz, ele perderia o que ele tinha de poder, que é o Otelo guerreiro. Que foi o que supostamente fez com que Desdemona se apaixonasse por ele. Isso. Só que eu fiquei pensando que na realidade Desdemona se apaixona por um Otelo narrador. Ótima ideia também, Márcio. Porque na realidade ele está fora da guerra, está numa semana de paz, e ele é aquela história que é o contar a história, é o narrador que faz com que Desdemona se apaixone. Ótima observação. Isso é uma observação muito bonita. Márcio, muito interessante. Nessa edição, página 152. E vocês se recordam que minha proposta num curso como esse é que tanto quanto o conteúdo, é bem importante o método de leitura que eu proponho. E nesse caso, Márcio, é sempre assim. Isso que você disse é muito importante. Está no texto. É isso mesmo. Na terceira cena do primeiro ato, na verdade, um dos mais bonitos elogios da literatura compreendida como deslocamento antropológico. Quando você, através da experiência da leitura literária, sem dar-se conta, você deixa de ser o que você é e você incorpora no seu horizonte a experiência alheia, que é a grande força da literatura. Ainda mais forte que a antropologia, porque não tem conceito nem disciplina. Então, olha só, eu vou ler uma passagem então que mostra também a força da Desdémona. Ao terminar o meu relato, ela brindou com 1000 suspiros os meus tormentos. Jurou que era estranho muito e que sentia pena, muita pena. Não queria mais ter ouvido aquilo, mas só que os céus lhe tivessem feito um homem assim. Agora vem aqui o mais genial pick-up line. Todo mundo sabe o que é pick-up line, não é? Todo mundo sabe. O mais genial pick-up line da literatura ocidental. Olha só. Olha o que a Desdémona diz para Otelo. A moça sabia das coisas, hein? Ela me agradeceu. Disse que se eu tivesse um amigo que a amasse, bastaria ensiná-lo a contar minha história, que isso a cativaria. Peguei a deixa e disse que ela me amou pelos perigos que passei
e eu a amei pela sua pena das minhas penas. E foi esse o único feitiço que usei. Esse feitiço tem nome, nós chamamos de narrativa, chamamos de literatura, não é? Está no próprio texto, é uma belíssima ideia. Eu acho que é uma das passagens mais bonitas que eu conheço de reflexão sobre a própria literatura, como essa capacidade de produzir um deslocamento em que, sem deixar de ser o que somos, claro, nós nos tornamos mais aquilo que os outros são e que nós aprendemos pela leitura. Que é o sentido forte da famosa frase do Flaubert, Madame Bovary c'est moi, eu sou Madame Bovary, apenas quer dizer isto. Imagina, é isso que ele quer dizer, é que no fundo, ao ler Madame Bovary, nós também somos um pouco Madame Bovary, sem deixar de ser aquilo que somos. Ou seja, a verdadeira experiência de radicalidade antropológica, de o que se diz tecnicamente dépaysement, desse despaísamento, esse deixar de ser aquilo que se é para ampliar o próprio horizonte, é o que está expresso aqui nesse momento. Agora, vai acontecer uma coisa fundamental, e vamos terminar, como eu prometi, às 19h45 em ponto, e vamos todos juntos para o metrô, em segurança, numa alegre caravana. Adeus, Iago, vamos lá. Adeus, a profissão de Otelo não é mais. Agora é o Iago. 203. Será possível, sim? Agora aqui, pela primeira vez, o Otelo vai demonstrar um certo descontrole, mas com toda razão, porque esse Iago é uma carne de pescoço. Biltre, é bom que tu proves que ela é uma puta. E é isso mesmo, pessoal, porque é whore, não pode ser outra coisa não. Às vezes na tradução as pessoas querem dizer prostituta, que ela é uma desviada. Não, é puta mesmo, é whore. Rameira tá bom, mas puta eu acho que é melhor, né? É melhor que prostituta, não é? Prove-me que ela é uma cortesã, prove que ela é uma prostituta. Aí vira Bruna Surfistinha, não dá, não é? Aqui é whore. Quer dizer, aqui o Otelo levou a linguagem, é bem importante. Totalmente, né? Não, mas ele diria, né? Aí ele diria, né? Perdoa-me por me traíres. Não, é que ele leva a linguagem para a caserna. É a linguagem da caserna. Biltre, é bom que tu proves que ela é uma puta, e é bom que tu me tragas uma prova ocular. Ele fala em inglês, I want ocular proof. Ele tem, não é? E agora tem um lenço. E ele agarra o Iago pelo pescoço. Aqui o Otelo está furioso. Ou então, pelo valor da eterna alma humana, te seria mais fácil ter nascido cão que reagir à minha ira. Esse é o momento fundamental da peça. Porque o Otelo, aí um pouco de imaginação não faz mal. O Otelo e a Desdémona saíram, agora o Otelo volta, agora ele vai ter que provar. Quer dizer, algo de razoável aconteceu entre os dois nesse meio termo, né? Chegamos a isso. Faz com que eu veja. Em inglês é muito bom. Make me to see it. Ou prova de modo tal que a evidência não tenha os ganchos e as presilhas onde a dúvida se agarra. Ai de tua vida. Se a tiveres difamando ou me torturando, e é o que ele está fazendo. Desiste de tuas pressas, abandona o remorso, joga os horrores todos sobre o próprio horror, faz o céu se atristar e a terra se espantar, não poderás somar nada à tua danação maior do que isso. É a primeira vez que o Otelo na peça perde o controle. Estão de acordo? Ele perde o controle para exigir uma prova concreta, porque ele perde o controle, porque, por assim dizer, ele deseja inocentar a Desdémona. Concordariam com isso? Ou eu estou exagerando? Sim, mas ele retoma uma força militar. Claro, totalmente. O nome de general volta. Totalmente. E o vocabulário, né? Totalmente. Alguém vai ser punido, né? Alguém vai ser... É isso, exatamente. É isso. É o mini julgamento. É isso mesmo, Marcelene. É o mini julgamento. O que está em jogo agora é a minha honra. Se tiveres prova, punida será Desdémona. Se não tiveres prova, cão, morrerás da pior forma possível. Vai. É a primeira vez que ele fala em morte. Não, exatamente. E em relação ao Iago. Ó céus, tenha piedade. Com certeza, né? Você imagina aquele menzarrão em cima dele, o pobrezinho do Iago agora está desesperado, né? Pode seguir. Você não é homem, não tem senso nem alma.
Deus tem firme posto, grande povo, que ama transformar por honestidade em vício. Homens do outro mundo, anota, ó mundo, que se direto e honesto não traz segurança. Eu agradeço a lição, doravante agora, não amo amigos mais, se amor, rancor, aflora. E você se recorda naquela observação do ponto de vista do texto, não é? Os versos geralmente não têm rima. Quando tem rima, ou termina uma cena, ou anuncia um pensamento que o espectador tem que ficar atento. Tu deves ser honesto. Quer dizer que o Otelo, o Iago é tão convincente que o Otelo... Sim, meu Deus, por honestidade, uma coisa que foi a perder o que fiz. E aqui de novo o Otelo agora oscila, né? Pelo universo. Acho que ela é honesta e acho que não é. Acho que tu és justo e acho que não és. Eu quero provas. O nome dela, antes límpido como a fronte de Diana, está negro e escuro como o meu próprio rosto. E de novo agora ele volta àquela internalização que é bem importante, né, Nina? Se há cordas e facas, se há veneno, fogo, correntes asfixiantes, não resistirei. Queria ser satisfeito. Ou seja, ele quer saber. Isso é muito bom. Porque o verdadeiro dilema do ciúme, isso é bem importante. É um dilema epistemológico. O ciumento, tecnicamente, é aquele que não sabe. Porque se ele sabe, tecnicamente ele deixa de ser ciumento. Ele pode ser revoltado, ele pode ser conformado, ele pode ser um marido Nelson Rodriguiano feliz, ele pode ser com muitas coisas, mas ele não pode saber. Agora, como o ciumento é aquele que não sabe, o ciumento não pode senão tornar-se um fabulador involuntário. E o drama do ciumento é um drama literário. Por isso o ciúme interessa tanto a literatura. Porque assim como a literatura, assim como o escritor, o ciumento também não sabe. E como ambos não sabem, não podem senão contar histórias para entender aquilo que nunca saberão. Por isso, todo ciumento é um escritor involuntário. Geralmente fracassado. E o verdadeiro ciumento, que é uma figura extraordinária, o verdadeiro ciumento é aquele que quando menos prova tem, mais convencido está. Porque ele está convencido de que ele foi traído, mas ele não tem provas. Então ele diz, meu Deus, além de me trair, é uma dissimulada pérfida, que me trai com tal perfeição que nunca descubro. E ele passa a inventar fantasias de adultério, já que provas ele não dispõe. Eu acho também que o fato dele estar em campos de paz, dele não ter a função, ele está com a mente vazia, né? É uma coisa da mente vazia que o diabo é o... Mente vazia, fábrica de Bolsonaro. É claro, isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas o Iago já tinha dito isso, vocês lembram? Corre por aí rumores que o Mouro oficiou o meu ofício no leito. Não sei se é verdade, mas por uma suspeita tal, ajo como se Vero fosse. Lembra disso? É isso mesmo, que é o puro Dom Casmurro. O pobrezinho do Bento Santiago não tem certeza e ele inventa histórias as mais alucinadas. Mas todo ciumento na vida real faz o mesmo. É o inferno se relacionar com pessoa ciumenta, não é verdade? Porque se você não faz nada, você fez tudo. Se você fez alguma coisa, é o inferno. E se você fica calado, é porque você está pensando em algo. É uma coisa absolutamente alucinada. Você não pode nem olhar para o lado. A pessoa perguntou, está olhando para onde? Eu falei, não sei. Dissimulado. Uma coisa assim terrível, não é? Eu já fui casado com uma mulher muito ciumenta, era um inferno, não é possível. Você não consegue nem olhar para o lado, uma coisa assim, a tal ponto que você é levado a olhar para o lado, porque tem que ter alguma coisa ali. A pessoa pergunta tanto, por que está olhando para ela? Quem? Finge que não sabe, não é? Marcelene, pode falar. Não, o ciumento é isso, o ciumento é uma fábrica incontrolável de produção de histórias perversas. Eu estava conversando aqui com o desse discurso do próprio Iago, porque ele confessa, de alguma forma, que ser mulher honesto não traz segurança. Isso. Ele afirma isso. Yeah. E em dado momento, pulando para a fala de Otelo, ele conclui, tu deve ser honesto. Isso. Porque o amor amigo, ele não duvida mesmo que este carregue constantemente a dúvida e a insegurança. Você diz, ele em relação ao Iago? Tá, mas ele já está na... Isso. Por isso o Otelo ouve. E não percebe nem as próprias contradições dos princípios
Do Iago, entendo. Ele entrega, ele se entrega nesse momento. Claro. Mas você falou amor amigo? Como filia, no sentido grego. Não amo amigos, mas se amor por afora. Tá. Ele menciona isso. Claro. Isso. Sim. Não, você tem razão. Mas o Otelo, neste momento, inclusive, ele acredita, na dúvida, ele deseja que o amor amigo permaneça. Fica, tu deve Claro. ser honesto. Isso. Continuar a indagar sobre a traição. Claro. Mas aqui ele já está bastante. Isso, muito bom, Valéria. Mas aqui ele já está bastante cindido, não é? Porque ele fala pelo. Não, cindido. Porque ele diz, olha, pelo universo, acho que ela é honesta e acho que não é. Acho que tu és justos e acho que não és. Eu quero provas. Então, ele faz um paralelismo. Isso. Nesse momento. Claro. Mas ao mesmo tempo ele não segue em um instante a falta que o próprio Iago pode fazer a ele, mas que fica indagando sobre o processo da traição que é imposto até pelo próprio Iago, que não tem segurança. Tanto quanto aquele que do seu amor. Tá. É muito estranho. É curioso, né? É a fraqueza mesmo do próprio militar, não tem mais um espaço bélico, Claro. E o poderio que tinha antes. Isso. E tampouco tem no espaço do próprio. Claro. Interessante, claro. Quer dizer, o Otelo fica totalmente interessante. Isso. Quer dizer, o Otelo fica Não, que ele tenha o medo de perder a amizade do Iago. Eu acho que o Iago, na verdade, foi tão convincente, deu tantas provas. Eu não acho que falaram amigo, assim, na minha opinião, minha leitura. Eu concordo que ele tenha descredenciado. Pelo contrário, acho que tem mais medo de perder eles dentro do que que perder o Iago. Tá. Até porque quem era amigo dele na câmera tá. Isso. Da habilidade e da veracidade, da alteração humana. Aí a cisão mesmo, né? Quase não há fala para que devemos. Isso. Quando ela foi sedutora nos seus discursos inicialmente, logo ela vai sendo apagada. E um discurso justamente bélico, masculino, ele fica no âmbito privado. E não há dúvida, mesmo no âmbito privado, de que os homens podem concordar entre si, mesmo que haja dúvida. Esse amor é um amor amigo, um amor filial. Eu acho que Ele sabe que até o momento da nossa leitura a gente não tinha comentado em nenhum momento que existisse um amor amigo entre Iago e o amor seria mais a a leitura. Claro. Para a sua leitura, as leituras são muito o personagem não ama amigos, mas se amor por agora. Não, mas isso é o Iago que está falando. Né? Isso. Mas o Iago está manipulando o discurso. O Iago não convincente a discussão Amoroso amigo. Porque no começo da peça, o Otelo escolhe Cássio a Iago. Isso. Né? Então, se a gente pensar numa ideia de amizade, no início da peça ele escolhe Iago, escolhe Cássio a Iago. Isso. Sendo que supostamente o que Iago diz, e aí também tem que pensar o que Iago diz, o Cássio é um guerreiro de escritório, né? Que aprendeu em livro, e ele seria um experiente Isso. também. O verdadeiro amigo dele é o Cássio, no início da peça, né? Então, essa manipulação que eu acho que talvez dificulta um pouco essa leitura. É possível muitas leituras, mas eu acho que é o Iago que está manipulando e colocando essa amizade em ênfase. Porque ela não era dada pelo Otelo. É o Iago que para ele manipular, é necessário que ele coloque no nível da amizade, né? Mas no começo da peça dá a entender que a amizade está mais perto de Cássio do que de Iago. Do Iago, no início da peça. Né? Que é quando ele faz a eleição. Há um domínio, de certa forma, criado, possível, né? Por ele conseguir até criar a dúvida, ele apresenta a dúvida, né? E isso aí é a própria fala dele, né? E o próprio Otelo, de alguma forma, né, ele se convence até desta dúvida. Coloca ele em um impasse, né? Tanto no amor erótico, Eros, né? Era sobre a mulher, né? E o amor amigo. Pode ser que você seja justo ou não justo, não és ou não és, tanto quanto ela pode ter ou não traído a mesmo. Tá.
ser, mas fique. Acho que tem até a ver com aquilo que você mencionou. Não sabendo da própria verdade, você consegue se direcionar e se controlar, sabendo dessas inúmeras verdades que fogem ao controle, e que você perde o poder de alguma forma, você pode se tornar cruel. E ao ponto de o Otelo virtual, como você até descreveu, quando ele pede que a mulher reze. Esse é o poder que ele tem. E o poder do corpo, não só jurídico, mas religioso, o homem tem sobre a mulher. Ele sabe que a mãe irá sair ilesa. A sua alma será combinada com o seu corpo já ao fogo. Tá, não, interessante. Não, mas isso é uma coisa que eu acho que é bastante útil, essa discussão, porque é uma característica de todo texto literário, do ponto de vista teórico mesmo, bem simples. Que o que caracteriza um texto literário em relação a outros textos, quer dizer, há um aspecto da recepção que é fundamental. Mas tem uma característica básica do texto literário, que é o fato de que ele se constitui a partir de uma indeterminação estrutural. Que é muito simples. Imaginemos um texto literário qualquer. Então a pessoa diz: e o professor tomou um gole de água. O que isso quer dizer? E depois da discussão, o professor tomou um gole de água. Quer dizer que ele toma um gole de água para ganhar tempo, que ele toma um gole de água porque está entediado, que ele toma um gole de água porque ele não está de acordo, que ele toma um gole de água porque ele está com sede. O que quer dizer? A frase no texto literário apenas diz: toma um gole de água. Se fosse o mesmo texto literário, diz: e neste momento entrou na sala um aluno atrasado que trazia o cabelo despenteado e uma blusa levemente rasgada. Por que ele está com o cabelo despenteado, Máximo? Passou pelos bolsomitos lá fora e teve uma aventura. Por que ele está com o cabelo despenteado, Marcelene? É manifestação. Porque alguém pode me dizer que ele está com o cabelo despenteado porque ele acabou de ter um encontro erótico intenso? Pode, não pode? Pode. Então, uma característica do texto literário é que essa indeterminação estrutural convoca a imaginação do leitor. É por isso que nenhum texto literário permite essa coisa curiosa de imaginar que alguém tem a interpretação última. O que nós precisamos construir nas nossas interpretações é uma coerência a partir do texto. Porque, de igual forma, todos nós já passamos por essa circunstância em sala de aula, de alguém que propôs uma interpretação absolutamente alucinada, cria aquele constrangimento, ninguém fala nada, mas vocês pensam, digo, uau, isso é uma viagem estratosférica, porque não guarda relação com o texto. Então, essa discussão é muito boa. Essa observação dessa relação mais próxima, Iago, Otelo, você pode desenvolvê-la, você precisa tornar isso uma argumentação coerente a partir do texto. E a Marcelene pode insistir em outro aspecto de igual forma. Eu diria que não há uma interpretação única, mas certamente isso não quer dizer que todas as interpretações sejam igualmente válidas, porque é um critério importante. O critério importante é o texto. O texto não é um critério que dirime todas as dúvidas, porque o próprio do texto literário é essa indeterminação. Iracema, o cabelo negro como as asas da graúna. O quão negro é o cabelo de Iracema? O quão negro é para o seu cabelo de Iracema? É como a sua blusa? Não sei, estou perguntando. Negro como as asas da graúna. É isso assim? É negro assim? Ou pode ser negro como... Por exemplo, olha ali a camisa do Everton. Ela não é tão negra quanto a sua blusa, não é verdade? Não sei, essa camisa negra. Não, diga que não só para ajudar o argumento. Então, Gabriela Crave Canela. Esqueçamos a Sônia Braga, né? Como é que cada um de nós imagina uma Gabriela, lendo as mesmas descrições? Então, essa é uma característica intrínseca do texto literário. E é muito importante, porque às vezes na universidade o professor quer ser o dono do texto. Vocês não discutam, porque nesse caso não vale a pena discutir, mas saibam que ninguém é dono de nada, tá? Nem o Shakespeare é dono do próprio texto. O que eu queria destacar, que eu acho interessante, a concatenação dos planos e a dualidade também. Ah, claro, isso é bem importante. Isso é o ponto central, sem dúvida. A dualidade do Otelo, ele vai sem dúvida. Do racional para o emocional. E muito bom. O Iago tempera tudo isso, monopolizando e com uma estratégia quase de cozinheiro. Ele vai cozinhando o Otelo em todos os momentos. É isso mesmo,
Esse é o ponto mais importante para ser recuperado numa encenação. Que essa dualidade. Esse é o ponto mais importante. É conseguir manter em cena a tensão, o que não é fácil, porque é claro que o usual é que o ator e o diretor optem por um caminho. E esse caminho muitas vezes achata essa ambiguidade. O que seria fascinante é imaginar uma encenação que, pelo contrário, recuperasse essa complexidade que nós estamos tentando ver. Para tentar concluir, eu vou pedir para passar só 5 minutos, depois vamos todos juntos. É um momento importante em que o Otelo dirá, está na passagem da 204 para 205. E é uma passagem dificilíssima essa também. É uma peça, é muito difícil ensinar o Shakespeare. Porque aqui, se nós contarmos o tempo desta cena, é curto. Mas o diapasão de emoções é impressionante. Mas é difícil porque os atores têm que ter muito recurso. Ah, claro, Não, sem dúvida, Sem dúvida. Não, sem dúvida. Senão vira o conto do Guirado de Tintel. Porque nós vimos o Otelo balançar, oscilar, e é uma última tentativa do Otelo de resistir. Eu vou dizer, dê-me a prova válida de que ela é infiel. E isso ele exige. Eu acho que aqui o Otelo não pode ser representado como dê-me a prova válida. É o último momento. É a última resistência dele. Dê-me a prova válida de que ela é infiel. É quase um pedido. Isso lembra um pouco uma peça excepcional do Strindberg, chamada O Pai. Uma peça pouco conhecida no Brasil. É uma peça, é um casal, evidentemente, já que tem um pai, né? E a esposa usa de um ardil terrível, que Nelson Rodrigues certamente leu essa peça. Ela um dia diz para ele assim, há esse ditado popular terrível, não é? A maternidade é um fato, a paternidade é uma hipótese, antes do DNA, não é? E ela diz mais ou menos assim para ele, a maternidade é um fato, a paternidade é uma hipótese. Destrói a personalidade do sujeito. Destrói. Porque ele implora para ele diga a verdade. Eu sou capaz de perdoar tudo, porque ele é o meu filho, e se ele por acaso não o for, ele já é o meu filho, mas eu preciso saber, por favor, diga, sou ou não sou o pai? A resposta dela, a maternidade é um fato, a paternidade é uma hipótese. Ela nunca diz, e a peça é a destruição, a autodestruição da consciência deste homem, que não pode suportar a dúvida. Você conhece essa peça? Absolutamente excepcional, não é? Dê-me a prova válida de que ela é infiel. É um pedido. É quase um pedido. É isso. Dê-me a prova válida de que ela é infiel. Agora, o que segue também é imensamente, não é nada fácil essa peça. Eu estou só tentando mostrar para vocês como essa peça tem sutilezas, complexidades e mistérios que ultrapassam em muito a acepção usual. Vá lá, Iago. Essa tarefa não é grata, mas quando eu estou dentro do caso, por conta de minha autoestima e identidade, vou em frente. Recentemente lidei com um caso e, muito incomodado com a dor de dente, não consigo dormir. Há homens que têm alma tão constituídos que ficam resmungando sobre seus casos. E meu caso é um deles. No sono, eu ouvi dizer, em a doce de eterno, sejamos prudentes, e compramos o nosso amor. Pegou minha mão, gritando e gritou. Doce criatura, me beijou, se quisesse sugar muitos beijos dos meus braços. E aí jogou a perna sobre a minha coxa, suspirou, beijou e gritou. Maldito fato, me levou ao mundo. Olha, aqui, Valéria, eu diria que é mais do que amor amigo. Aqui é um pouco amado amante, não é? Porque já passou um pouco do amor amigo. O importante aqui é o seguinte: o Otelo, monstruoso. Iago. Não, isso era só o seu sonho. O Iago é genial, né? Não, isso era só o seu sonho. Mas denota uma prévia consumação. Ainda que só um sonho, deve ajudar a adensar de outras provas, que ainda se mostram frágeis.
Eu vou cortar em pedaços. E aí tá bom, aí é isso mesmo. I will tell her into pieces. Deixa eu só. I will tell her all to pieces. Aqui pela primeira vez na peça, o vocabulário deixa de ser o vocabulário do militar sob controle que, em caso de suspeita, abandona a mulher. Aqui o vocabulário é outro. Pela primeira vez na peça, I will tell her all to pieces. É isso mesmo. Eu vou cortá-la em pedaços. O importante dessa cena, e nós vamos parar aqui agora a leitura. O importante, e vou deixar isso para a próxima terça-feira. O importante aqui é que a evidência que Otelo aceita como definitiva não é a evidência que ele havia exigido. Qual era a evidência que ele havia exigido? Ocular proof. Make me to see it. Uma evidência, a living evidence, ou seja, alguma coisa quase que pula na sua frente. A evidência que ele aceita é uma evidência de terceiro nível, porque não é o Miguel Cássio efetivamente tendo nada com Desdémona. Se por acaso Iago estivesse falando a verdade, nós sabemos que não está, mas se estivesse, seria evidência de que Miguel Cássio sente desejo libidinoso por Desdémona. Mas o próprio Otelo disse, naquela cena que ele diz para o Iago, ele diz, não, mas claro, ela foi educada para ser uma rainha, ela é bonita, é natural que ela seja desejada, e ainda assim isso apenas aumenta os seus méritos. Ela tem olhos e ela me quis. Então que Miguel Cássio deseje Desdémona não é nada de excepcional, segundo as palavras do próprio Otelo. Acreditemos que é verdade. Não é uma evidência de primeiro nível, é uma evidência de segundo nível. Mas porque o Iago arrebenta com isso naquele texto que a gente não deu alto, na página 204, quando ele descreve uma cena, certo? Dizendo que não foi isso. Agora, essa cena na cabeça do Otelo. Não. Ele está dizendo o seguinte, olha só, o Iago está dizendo o seguinte, caro Otelo, eu não posso ter uma evidência direta porque eu teria que vê-los. Mas ele vai tentar fazer isso, quer dizer, ele não está descrevendo o que aconteceu. Ele está dizendo que dificilmente ele poderia mostrar para o Otelo os dois no próprio ato, porque seria um descuido extremo de ambos. Não é? Ele não está descrevendo o ato que eles consumaram, ele está dizendo que dificilmente ele faria o Otelo ver. Se fosse o Nelson Rodrigues, o Otelo diria, mas eu quero ver, o que é isto, por favor. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui, Norma, é o seguinte, há uma discussão muito importante em Otelo, que ele vai retomar em Cimbelino e Encontro de Inverno, que é a natureza da evidência. Há uma evidência, ocular proof, evidência direta. Há uma outra evidência que é indireta, geralmente testemunhal. Mas no caso aqui, a evidência de terceiro nível. Por quê? Miguel Cássio teve um sonho, que teoricamente neste sonho ele deseja Desdémona. Acreditemos que aconteceu. Sabemos que não, mas... Não. O Otelo não teve acesso ao sonho do Miguel Cássio, mas o Otelo tem acesso à narrativa do Iago sobre o sonho do Miguel Cássio, que por sua vez envolveria Desdémona. É uma evidência de terceiro nível, mas o próprio Otelo havia pedido, make me to see it, I want ocular proof. Quando Otelo finalmente acredita que Desdémona traiu, já não é mais, isso é um ponto importante, já não é mais pela fala do Iago, é porque antes de Iago falar ele já está convencido. E ele já está convencido porque, farewell, Otelo's occupation is gone. Ele está totalmente destruído. Ele perdeu-se de si mesmo. E ele só se reencontra agora no ódio a Desdémona e a Miguel Cássio. Esse seria o argumento. Porque esta fala do Iago é risível. E Shakespeare o Shakespeare sabe das coisas. Claro, né? Olha que coisa ridícula. Há homens que... recentemente deitei com Cássio. Nem muito incomodado, com uma dor de dente, não consegui dormir. Já é uma coisa ridícula. Parece quase Padre Fábio de Mello, não é isso? Há homens que têm a alma tão frouxa que de noite ficam resmungando sobre seus casos. E Miguel Cássio é um deles.
É isso mesmo, o Miguel Cássio é um kiss and tell. É verossímil. Agora, o que segue é absurdo. No sono, eu ouvi dizer: minha doce Desdémona, sejamos prudentes, escondamos nosso amor. E pegou minha mão, apertando, e gritou: doce criatura, e me beijou, como se quisesse sugar longos beijos dos meus lábios. Meu Deus do céu! E aí jogou a perna por sobre a minha coxa, suspirou, beijou e gritou: o que está fazendo o Iago o tempo todo nesse lugar, meu Deus do céu? O jeito pegou a mão dele, você diz: calma, vamos sonhar juntos. Peraí, vamos sonhar juntos, mas não tanto. Agora, não, o que eu estou mostrando para vocês é que o Shakespeare está fazendo de propósito. Aquele público que ficava em pé no teatro de terra batida, eles estão rolando de rir. É que nós não conseguimos mais ler o Shakespeare. As pessoas, eu já vi essa encenação assim, olha. Eu ouvi dizer: minha doce Desdémona, sejamos prudentes, escondamos nosso amor. E pegou minha mão, apertando, e gritou: doce criatura. Porque tem atores que pro Shakespeare, bom dia, não chama, bom dia. Não, as pessoas também falam bom dia, não é? Doce criatura. E me beijou como se quisesse sugar longos beijos dos meus lábios. Uau! E aí jogou a perna sobre a minha coxa, suspirou, beijou e gritou: maldito fado que te entregou ao Moro. Olha, mas nem Zezé de Camargo e Luciano, não dá! Não dá! A reflexão fleumática vai mais longe aí. É claro. Estou me acompanhando? Estou sendo claro, Marcelene? Está fazendo sentido o que eu estou propondo para vocês? Se alguém acredita neste disparate, é porque já tinha se perdido de si mesmo. Não há evidência. É de terceiro nível. É evidência de terceiro nível tecnicamente e de quinto nível em todo sentido. Ora, o Otelo poderia ter sido um pouquinho cínico, não é? Quer dizer, se fosse o Nelson Rodrigues, um personagem do Nelson Rodrigues, o que ele diria? Ele diria: conta mais. Tell me more. Tell me more. Porque eu sei lá o que vai acontecer depois disso, né? O céu é o limite. Aqui, esta cena só é possível porque Otelo disse antes esta frase que é verdadeiramente devastadora: farewell, Othello's occupation is gone. Olha a força disso. Para quem que ele está dizendo adeus? Para quem ele está dizendo adeus, Leandro? Ou seja, para si mesmo. Farewell, Othello's occupation is gone. E na descrição que ele vai fazendo antes, todas aquelas imagens que você tinha falado, ele vai jogando fora, né? Exatamente. O guerreiro. É isso. Ele vai todas as imagens, ele recupera essa imagem, jogando, se desfazendo dela. É isso. Aí quando termina, ele está sendo. Othello's occupation is gone. Então qualquer história ele acredita. E aqui, Valéria, que a sua ideia é muito boa. Ele perde a função pública, mas não chega a adquirir uma função privada. Ele agora está completamente... Ele é um willing stranger of here and everywhere. E vocês entendem a força do willing, não é? O will roda, ele não para, ele não tem mais lugar algum, ele não pertence a lugar algum. Só agora Otelo de fato cai. Mas aí ele tem um conflito com o eu dele o tempo todo, né? Você diz todos os fatos que apresentam. Claro, sem dúvida. É porque o eu dele é fundamentalmente vulnerável. E ele se alimenta. É claro, ele é fundamentalmente vulnerável. Nós vimos isso um pouco na semana passada, vocês lembram? Se o Ludovico, que é o primo da Desdémona, perde função na vida, qual o problema? Ele vai para Veneza, tomar um bom primitivo, vai viver bem. Agora, a perspicácia do diabo, o controle da situação... É notável, é o senhor da guerra, né? É o senhor do tempo da guerra. Sem dúvida, extraordinário. Absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Absolutamente extraordinário. Eu vi duas peças de Shakespeare do Otelo, em que o Iago é maior do que o Otelo. O Otelo é menor. Exatamente. Na verdade, se você desejar, é isso. O Otelo, o Iago, é na verdade um diretor de cena. Ele monta cenas, ele monta espetáculos. Isso. Para não ultrapassar demais a paciência de vocês, eu vou concluir então
dizendo que na terça-feira que vem, dia 7, nós terminaremos o terceiro ato. Aqueles que tiverem a boa vontade de voltar, eu peço que leiam em casa a última cena, que já adianta a nossa leitura. Para concluir a aula protesto, como nós sempre fazemos, na verdade, eu acho que fica cada vez mais claro o que talvez seja a força dessa leitura. Quando Otelo finalmente se desintegra, se perde de si mesmo e sucumbe ante uma história ridícula, porque todas as intrigas anteriores do Iago são verossímeis, são razoáveis. Eu tenho dificuldade de imaginar como é que as pessoas não riem lendo essa cena. Como é que as pessoas de fato não se dão conta que é absurdo toda a descrição. Quando Otelo diz monstruoso, monstruoso, é mais absurdo ainda que ele tenha acreditado naquela história, meu Deus do céu. Bom, é porque Happily for I'm Black, ele internaliza o que dele se disse. Farewell, Othello's occupation is gone. Ele fala de si mesmo em terceira pessoa, porque ele já não dispõe nem mais da primeira. Ele perdeu totalmente função. O adeus que ele dá é a si mesmo, a imagem que ele tinha dele. Somente quando isto ocorre, Iago triunfa. Isso faz sentido para vocês? Pois se for isto, o que na verdade este desgoverno pretende é que em algum momento nós digamos de nós mesmos: farewell, our occupation is gone. Mas nós lemos Shakespeare, discordamos de uma interpretação ou de outra, que apenas mostra a vitalidade da peça, mas nós sabemos que muito antes de que a nossa ocupação se perca ou que a nossa função se torne ociosa, que estes homens que agora no poder realizam o que nunca governo algum jamais ousou, somente podem fazê-lo, porque ao contrário de Iago, não é que eles tenham perdido função, eles nunca tiveram função alguma. Eles ocuparam cargos, eles tiveram postos, e nada mais do que isso. Função, finalidade, vocação, quem de fato possui nesta circunstância somos nós. Nós somos Otelo, podemos ser Iago e sobretudo lemos Shakespeare. A aula protesto tem como finalidade deixar claro para a sociedade o que nós fazemos numa universidade como esta. Nós pesquisamos, nós lemos juntos, nós trocamos ideias. Este contato que nós temos aqui agora, presencial, havendo desacordo entre a Valéria e a Marcilene, o Máximo propõe algo, a Norma propõe uma coisa diferente, a Carla sugere, a Michele, o Pablo. Isso é o que torna a universidade um lugar único, sobretudo num mundo globalizado, facebookianizado, um mundo onde as pessoas vivem em bolhas, um mundo onde as pessoas apenas querem sempre ver o semelhante, o idêntico, e repetir-se a si mesmo na voz e na palavra do outro. E o que nós fazemos nesta hora e 15, em que nos dispomos a nos abrir para a complexidade deste texto, a não aceitar a redução simples dos personagens em personagens planos, o que nós oferecemos é uma alternativa para o mundo que vivemos hoje. Uma alternativa onde, surpreendentemente, a leitura literária tem uma importância como nunca teve antes. Não teve nem mesmo na época que o livro era o único objeto de comunicação de massa, século XIX, que é o grande século do romance, é o grande século da literatura. A literatura hoje, 2017, o tipo de leitura que nós fazemos, essa hora e meia que nós dedicamos a essa leitura intensa do texto, sem chegar a uma única conclusão, mas tentando imaginar alternativas de cena, formas distintas de pensar, dialogando. A nossa ocupação, nós jamais estaremos sem ocupação. Nós poderemos dizer sim, farewell, thy occupation is gone. A vossa ocupação acabou, a desses políticos. Agora, our occupation will never be gone. Nós nunca perderemos a nossa função, a nossa ocupação, a nossa preocupação, a nossa vocação permanecerá sempre sendo a mesma. O nosso passo seguinte é que a sociedade saiba disto, que a sociedade participe deste projeto. O dia que isto acontecer, não haverá pesão, não haverá Bigfoot, não haverá ninguém que possa abalar uma universidade como a UERJ. Muito obrigado pela presença de vocês.